Espaço Cidadão está no ar e hoje vamos conversar com o professor Gabriel Eduardo Vitulo, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele que é argentino. Vamos com o professor Gabriel Vitulo falar justamente sobre os resultados do primeiro turno nas eleições argentinas para presidente e também para governador, como também governadores de província, e também vamos falar ainda sobre prognósticos, né, perspectivas para o que podemos ter aí à frente no desenrolar do segundo turno nessas eleições para os nossos irmãos argentinos, né, com quem estamos absolutamente, não só geograficamente, mas economicamente, completamente interligados, né? Eu dou as boas-vindas ao professor Gabriel Vitulo, seja bem-vindo ao Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Prazer estar contigo neste dia tão especial, discutindo o resultado das eleições do domingo na Argentina. Começando por mais uma vez, na verdade, né, erros de pesquisas, né, que tem pesquisas sempre em toda eleição no Brasil, em várias partes do mundo, para todos os tipos e todos os gostos. Parece que a primeira derrota nas eleições argentinas do primeiro turno foram as derrotas das pesquisas, professor Gabriel? Eu diria que sim, as pesquisas vêm errando e vêm errando feio, tanto nas primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, as chamadas PASO, né, a sigla que utilizamos lá na Argentina para este momento eleitoral que aconteceu no dia 13 de agosto. Praticamente nenhuma pesquisa conseguiu prognosticar o que de fato aconteceu. Praticamente um triplo empate, uns candidatos muito próximos, né? Tanto a força política de Milei, quanto o macrismo, quanto o representante do atual governo, Sérgio Massa, ficaram muito próximos os três, coisa que nenhuma pesquisa anunciava. E a grande surpresa na época foi quem ficou em primeiro lugar, por uma diferença pequena, mas em primeiro lugar foi o Milei, coisa que nenhuma pesquisa antecipou. Aliás, as pesquisas na época indicavam que ele estaria em torno dos 20% e acabou ficando com 30% dos votos. Então, e isto acabou se repetindo ontem, anteontem, aliás, né, domingo, novamente, que foi um resultado inesperado. Foi o triunfo do Sérgio Massa, ficou em primeiro lugar e por uma diferença bastante grande. Nas pesquisas, o que se anunciava é que Milei ficaria em primeiro e podia até, com chances reais, de levar a eleição já no primeiro turno, sem necessidade de ir para um segundo turno, coisa que não aconteceu. Eu comentava com alguns amigos e colegas nestes dias que talvez o mais surpreendente da eleição de domingo fosse que não houvesse surpresas. E, de fato, houve surpresas, sim, se compararmos com o que anunciaram as pesquisas, que foi que o Massa terminou ficando em primeiro lugar e por quase 7% de diferença com relação ao Milei, que ficou em segundo, e são, de fato, os dois candidatos que agora passam para o segundo turno, que nós chamamos lá de balotagem. Né? Para quem ainda não está acompanhando de maneira mais aprofundada as eleições na Argentina, professor Gabriel, eu queria que brevemente você caracterizasse, do ponto de vista político-ideológico, né, quem está representando, quem está representado em cada uma dessas três candidaturas, dessas três, inclusive duas que chegam ao segundo turno. Beleza. Primeiro, só me permito fazer um rápido esclarecimento quanto ao formato político-institucional, que é um pouco Sim. diferente do da Argentina, se compararmos com o formato brasileiro, porque lá nós temos estas prévias que são obrigatórias, o voto é obrigatório para a cidadania, e os partidos são obrigados a participar também deste pleito, que é o pleito onde se definem as candidaturas. Então, tem pré-candidatos, isto aconteceu, como eu disse, no dia 13 de agosto, e é quase como tido como uma espécie de primeiro turno, de fato. Então, o que aconteceu no domingo agora teria sido já uma espécie de segundo turno, embora formalmente seja o primeiro, e teremos ainda uma espécie de terceiro turno no dia 19 de novembro. Esta é uma particularidade da Argentina, este processo de primárias obrigatórias. E um segundo elemento que cabe destacar também é que para que haja segundo turno, só haverá segundo turno se ninguém dos candidatos em disputa obtiver 40% dos votos válidos e uma diferença de
ao menos 10% com relação ao 10%. segundo colocado, ou 45% dos votos. Tá? Nestas duas condições, o candidato não precisa obter os 50% dos votos, e por isso é que se falava da possibilidade do Milei ganhar, levar já a eleição no primeiro turno, coisa que não aconteceu, e eu diria muito pelo contrário, quase, né, por uma diferença pequena, o Massa acaba não terminando de ganhar já a eleição agora, né, no domingo, e sem necessidade de ir para o segundo turno. Agora, indo para a tua pergunta, muito importante, quem são estes três candidatos? Candidatos que ficaram nos três primeiros lugares. Aqui, Nós espectros temos político-ideológicos, eles isso, representam, né? isso. Então, Sérgio Massa, que é o grande vencedor desta eleição, ou um dos grandes vencedores, representa o peronismo, né? O peronismo, partido importante, tradicional da Argentina, mais do que partido, um movimento muito heterogêneo, tem setores de esquerda até setores de centro-direita, até de direita, uma composição, repito, muito heterogênea, muito ampla. Dentro de este contexto, o Massa não está entre os setores mais progressistas do peronismo, eu diria que é uma figura de centro, centro-esquerda, talvez forçando um pouco a barra, mas diria que está mais Diria um no diálogo com a centro, direita democrática. que poderia abrir um diálogo, sim, de fato, com setores um pouco mais à direita, mas digo, dentro propriamente do peronismo, digamos, está à direita da Cristina. A Cristina é uma figura mais à esquerda, né? Depois, Cristina Kirchner. O segundo colocado é o Javier Milei, que, para dizer-lo de forma bem didática e telegráfica, seria uma combinação de Bolsonaro e Paulo Guedes turbinados. É uma figura que tem uma formação na área econômica, um economista neoliberal. Aliás, ele, mais do que neoliberal, prefere se autodefinir como anarcocapitalista. Ele acha que os Ou neoliberais ultra seriam neoliberal, né? ultra neoliberal, acha que os neoliberais clássicos são muito moderados, ele quer ir mais longe ainda. A utopia ou distopia dele seria terminar com o Estado, que não haja mais Estado e que a sociedade se regule via corporações, que as grandes corporações regulem a vida social, a vida econômica, e é uma figura nova na política argentina, se apresenta como novo, uma alternativa, como uma figura diferente, uma figura visualmente bastante exótica também, com uma verba, uma retórica muito, muito agressiva, né? Uma figura de extrema direita, e que surge na Argentina, na política argentina, nestes últimos anos, uma figura que não era conhecida pelo grande público, um economista, que passou a ter grande destaque nos veículos de comunicação, nas grandes redes de televisão. Isto não é um acaso, né? Aqui há um projeto, há interesses em jogo muito fortes, grandes empresários que abriram espaço para esta figura, dentre os quais aquele que foi o chefe dele durante muitos anos, é um tal Eunecian, um dos empresários mais ricos e poderosos da Argentina, que é dono de vários canais de televisão, de vários veículos, de aeroportos, incluído o aeroporto aqui de Natal. Ele é o principal acionista da Corporação América, que é quem administra o aeroporto aqui da O nossa cidade de aeroporto Natal. da companhia que faliu ou o novo que vai estar assumindo? O que O que faliu? faliu, que O está que aí em faliu? discussão, que, né, enfim. E, por último, a terceira colocada, que foi a grande derrotada da eleição, Patrícia Bullrich, que é uma figura que representa o macrismo, tá? Então, uma figura de direita, como disse um colega recentemente, agora um outro debate que a gente fez, uma direita extremada, né? Podemos não dizer que é a direita, a extrema direita, mas uma direita extremada, que na sua retórica e no seu discurso se aproxima muito do Milei. Então, o setor mais à direita dentro do macrismo, que é um movimento, uma força política claramente de direita. Então, esses são os três primeiros colocados. Seria interessante lembrarmos os percentuais rapidamente. O Massa conquistou 37%, arredondando os números, 37% dos votos, Milei 30% e Patrícia Bullrich 24%, mudando de forma significativa o quadro que tinha acontecido no mês de agosto nas primárias, quando Completamente ao contrário, né? isso inverteu as Massa posições. estava Massa em estava em último lugar. terceiro, ficou em primeiro, Bullrich estava em segundo, ficou em terceiro,
Enfim, esse foi, e o Milei, que estava em primeiro, ficou em segundo. Então, todas as posições mudaram, e mudaram as distâncias entre eles também. Pensemos que num eleitorado de 25 milhões de votos, o Massa, em números redondos, tinha conquistado algo em torno de 6 milhões e meio de votos, e agora está próximo dos 9 milhões e meio, então cresceu quase 3 milhões. O Milei cresceu apenas 500 mil votos, e a Patrícia Bullrich perdeu 600 mil. Então, isto explica as mudanças de percentuais, né? O maior apoio maciço, crescimento do Massa neste primeiro turno, com relação aos passos, às prévias, e uma redução da abstenção também. Assim como no Brasil, lá na Argentina o voto é obrigatório, porém, nas primárias compareceu o 70% do eleitorado habilitado para votar, e agora, nesta eleição do domingo, o percentual subiu consideravelmente até 78%. E esses novos votantes, tudo indica que, de forma maciça e majoritária, se inclinaram pela candidatura peronista, pela candidatura do Massa. Professor Gabriel Vitulo, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ele que também é argentino, estamos falando a respeito de um tema muito importante e quentíssimo, que é a respeito das eleições na Argentina, né? Nossos irmãos, não só geográficos, mas de grandes parcerias políticas, culturais, entre tantas outras áreas. E eu gostaria de saber, professor Gabriel, olhando para esses personagens, né, que disputaram o primeiro turno da eleição, né, que foi o Milei, o Massa e a Patrícia Bullrich. A Patrícia Bullrich ficou de fora e começa a se especular, né, para onde vão os votos da Patrícia Bullrich. Né? Ela, teoricamente, se não fosse para uma linha mais radical, né, ou o seu próprio eleitor, que são duas coisas diferentes, a coisa é a posição dela, outra coisa é a posição dos eleitores dela, né? Teoricamente, para sair desse precipício, das proximidades de um precipício onde está a Argentina, caso haja eleição do Milei, né, poderia correr para o Massa, que foi o primeiro colocado. E aí eu te pergunto, né, qual a reflexão que o professor Gabriel faz em relação a esses números, até se a gente for comparar o que foram as prévias com o resultado do primeiro turno. Sim, se não As fôssemos tendências. somar, se fizéssemos uma conta básica e somássemos os votos da Patrícia Bullrich, 24%, com os 30% do Milei, já ali eles levariam a eleição, o Milei ganharia folgadamente com 54% dos votos. Sabemos que em política as somas não se fazem assim, e de fato a candidatura de Patrícia Bullrich, que repito foi uma das grandes derrotadas na eleição, não expressa necessariamente um eleitorado que em bloco aderiria às posturas extremas do Milei. Muito pelo contrário, eu creio que ali dentro há uma grande heterogeneidade, e já se pré-anuncia uma divisão desse eleitorado que apoiou a Patrícia Bullrich. Uma parte, talvez majoritária, acabe se orientando para o Milei, mas restante e não pequeno se iria em apoio da candidatura, optaria pela candidatura do Massa. Pensemos que a Bullrich era a candidata do macrismo, né? A candidata que venceu o Horácio Rodríguez Larreta nas prévias, que era um candidato também macrista, um pouco mais moderado, ela com uma verba muito inflamada, tentando até concorrer com o discurso de extrema-direita do Milei, mas que não representa fielmente o conjunto desse eleitorado, que muitos deles se assustaram com as declarações do Milei, com as propostas do Milei, com os absurdos que o Milei vem pronunciando nestas últimas semanas, e de fato setores não tão à direita do macrismo provavelmente acabarão indo com Massa. Pensemos que dentro do macrismo tem um partido que é dos partidos mais tradicionais da Argentina, dos partidos mais antigos, não só da Argentina, mas da América Latina, que é a União Cívica Radical, partido fundado em finais do século XIX, partido que já em 1916 conquistou por primeira vez a presidência da República, com uma plataforma razoavelmente progressista, ampliação de direitos, uma espécie de
pré-peronismo de clases médias, esse partido que teve importantes figuras ao longo da sua história, incluindo o Raúl Alfonsín, primeiro presidente da pós-ditadura nos anos 80, essas figuras, aqueles que têm o Alfonsín como principal referente, como aquele que foi uma das grandes figuras do Partido Radical, dificilmente venham apoiar o Milei. Aliás, o Milei tomou o Partido Radical, né, a União Cívica Radical, como um de seus alvos preferidos. Ele contava que de manhã, cada vez que acordava, praticava boxe com um saco com a foto de Alfonsín. E o cara, toda vez que pode, diz que a União Cívica Radical seria um dos exemplos mais gritantes daquilo que ele chama da casta política, da podre casta política que ele quer erradicar. Então, essas pessoas dificilmente irão agora, num segundo turno, votar num Milei que busca destruir, denostar toda a história deste partido centenário, né? Que se posiciona, inclusive, como um antipolítica, antipartidos, né, antissistema, né, e justamente, né, ninguém governa sem o próprio sistema, os partidos, né, isso aí está observado mesmo nos lugares no mundo onde a extrema-direita chegou ao poder, né, para citar lugares, né, como o nosso caso do Brasil, com o ex-presidente Bolsonaro, e mais perto de nós aqui, o próprio Donald Trump, né? Veja, Robson, como a questão da antipolítica, essa coisa da casta, etc., já no próprio domingo, logo depois da apuração dos resultados, no discurso, enquanto Massa se apresentou já quase como o próximo presidente, com uma estatura de estadista muito mais clara, no caso do Milei, abatido, abalado, porque as expectativas de que ele ficasse em primeiro ou até Duas ganhasse já fotografias eram diferentes, né? muito grandes, né? Eles estavam com expectativas muito altas, então sentiram este resultado realmente como uma grande derrota. E aí o Milei, o primeiro que fez no discurso foi, além de xingar o peronismo, a Cristina, o kirchnerismo, ele logo chamou a uma reaproximação com todas as forças de direita, aquelas que ele próprio questionava e chamava de casta. Agora ele quer se abraçar à casta política para tentar salvar a eleição, e a situação para ele está, felizmente, está bastante complicada. São poucas as chances. Eu diria que as maiores chances hoje estão postas num triunfo do Sérgio Massa, em que, pese a um quadro econômico e social catastrófico, a situação da Argentina está muito ruim. E lembremos, o Massa não é apenas candidato, mas é também o principal ministro do atual governo, de O Alberto ministro da Fernandes, Economia, né? né? É o super-ministro da Economia, e eu diria mais, é quase que um presidente em exercício, porque o Alberto Fernandes está mas tão apagado, e ainda bem, porque não ajudaria na campanha, a gestão dele realmente foi muito ruim, e então o Massa, ocupando a centralidade política do governo, é a figura que está se apresentando ali como uma continuidade crítica da atual gestão, né? Perfeito. E aí eu gostaria de saber, né, na sua avaliação, é possível, né, no Brasil, no Nordeste, tem muita expressão que é puxar o freio de mão e dar um cavalo de pau, né, ou então dar um duplo carpado para trás, né, um pulo mortal. Ou seja, né, quem vinha com um discurso tão radical, tão extremista, que atacava a classe política e agora tenta mudar nas vésperas do segundo turno, né, a mudança desse discurso, né, dizendo que agora quer a classe política, isso funciona? Não funciona, isso resta credibilidade ao candidato, um candidato que tinha feito como um dos seus principais cavalinhos de batalha justamente essa denostação, esse insulto, essa violência verbal e física contra a classe política, contra o que ele chama de casta, e agora de uma hora para outra se abraçar às figuras mais negativas dessa que ele chama de casta política para tentar vencer a eleição. Isto só resta credibilidade ao candidato, e se ele optar, e aí ele tem um caminho muito complicado, porque qualquer opção que ele fizer é ruim. Ele, por um lado, teria que moderar seu discurso para ampliar a sua rede de apoios, mas ao mesmo tempo, se modera, perde os setores mais entusiastas e radicais entre seus apoiadores. Então, o próprio eleitorado dele ficou muito abatido com o resultado da eleição, e veremos os próximos passos. O próprio empresariado, que no início setores importantes, grupos empresariais importantes que apoiavam ele,
começaram a revisar suas posições, porque os absurdos do Milei não têm limite. Pensemos no que foi o bolsonarismo aqui, Isso. multipliquemos isso, né? E aí chegaremos a um quadro. O Milei chegou ao absurdo, por exemplo, nestes últimos dias, de propor a livre compra-venda, o mercado livre de crianças. Ele disse, se os pais não querem a criança, coloquem em venda, que sempre haverá alguém que queira, Vender as compra crianças e vender livre os órgãos, compra-venda né? Coisa de nojenta. órgãos, de órgãos. Se a pessoa está com problemas financeiros, ele diz qual é o problema da pessoa vender seu fígado, vender um rim, vender umas coisas assim muito, muito, muito fora de propósito. E uma outra coisa que eu creio que também abalou bastante a candidatura dele nos últimos dias, antes da eleição, foi a proposta de um dos seus principais assessores de romper relações diplomáticas com o Vaticano enquanto o Francisco for Papa, porque para Milei o Papa Francisco seria o representante do maligno na Terra, um Papa É. comunista, um Papa demoníaco, enfim, umas coisas assim muito, muito fora, que eu creio que seguiu a mesma lógica do Bolsonaro, só que errou na dose. Foi muito Isso. além do que deveria, e isto numa população como a da Parece que não Argentina, tinha os militares para majoritariamente. segurar, né, ou dosar o próprio. Como Isso, teve em alguns isso, isso, momentos, né? isso, Apesar das isso, loucuras de isso, Bolsonaro, parece que no caso dele isso. faltou essa turma aí, né? Alguém que levasse a um mínimo bom senso e a moderar minimamente. A estratégia é muito semelhante em todos os países que seguem, né, com candidaturas deste tipo, com uma estratégia que vem desenhada nos Estados Unidos por Steve Bannon, estas figuras, né, nefastas que construíram esta nova ultradireita, só que, insisto, eu creio que erraram na dose e é um novo que ficou velho muito rápido. Tá? É Muito. uma novidade que durou algum tempo, mas hoje já deixou de ser novidade e a população, felizmente, entre as PASSO, essas 4 semanas que houve entre as PASSO e a eleição geral, mais de 4 semanas, 5 semanas entre uma eleição e a outra, entre as prévias e a eleição do primeiro turno, pareceria que começou a descobrir quem era realmente o Milei, que interesses defende, a questão da dolarização, que no início atraiu muita gente, hoje já não é tanto assim, porque a população começou a entender um pouco mais o que significaria terminar, fechar o Banco Central e liquidar a moeda, ou seja, não ter mais moeda própria e Transformar de adotar o uma vez dólar por como moeda. todas a Argentina num quintal dos Uma, Estados uma Unidos, né? colônia, numa colônia dos É, Estados Unidos. Né? perfeito. Então, estas questões pesaram muito forte. O modelo econômico e social que ele propõe é um modelo de profunda exclusão. Pensemos, a Argentina hoje, como eu disse, está numa situação muito, muito ruim. 40% de pobres, 140% de inflação anual. A inflação no último mês, no mês de setembro, foi de 12,7%, num mês apenas, o que triplica a inflação do Brasil no ano inteiro, por exemplo. Né? Então, é uma situação realmente dramática e muitos votaram no Milei nas prévias, pensando que a coisa está tão ruim que pior não pode estar. Mas o poço não tem fundo, pode sempre se descer mais ainda ao inferno. Né? Então, a população começou a enxergar também que esta aposta, este salto ao vazio e esta ideia de quebrar tudo para começar tudo de novo, seria muito perigosa, e aí então está um discurso bastante mais sensato, mais calmo, mais racional do Massa, que se contrapõe a esta loucura sem limite de um cara como Milei, que, enfim, representa uma enorme ameaça para a sobrevivência da sociedade argentina enquanto tal. Né? Sem dúvida, né? E uma coisa curiosa, né? O caso do Brasil, de alguns países do mundo, né? Me parece que também da Argentina, que a própria extrema-direita tem conquistado espaços de poder ou ampliado a sua influência justamente onde tem acontecido mais fortemente a falência de setores da direita mais tradicional, né? Mais conservadora, e Isso. esse espaço tem sido ocupado pela extrema direita, né? Mas a esquerda tem mantido ainda o seu percentual, né? Isso, no caso da Argentina, pensamos na experiência do governo Macri de 2015 a 2019, foi Isso. realmente muito, muito prejudicial
para a sociedade argentina, para a economia argentina. Boa parte da situação argentina atual se deve ao legado do Macri. Né? O Macri foi quem contraiu a maior dívida, o maior empréstimo já feito pelo Fundo Monetário Internacional a um país em toda a sua história. O Foram FMI. 45 bi de dólares, né, emprestados a um único país, com a tentativa de garantir a reeleição do Macri, coisa que não acabou acontecendo. Felizmente, o Macri não foi bem sucedido nesta tentativa de reeleição lá em 2019, porém deixou este legado de uma dívida impagável. E aqui a tragédia deixada por Macri se somam os graves erros cometidos pelo atual governo de Alberto Fernandes, que negociou muito mal com o Fundo Monetário Internacional, e agora a população argentina está pagando as consequências. Por isso é que numa futura provável presidência de Sergio Massa, já nos primeiros dias de gestão, uma das coisas que ele terá que abraçar é uma renegociação em termos muito duros com o Fundo Monetário Internacional, porque da forma em que está a equação econômica realmente não fecha, tá? Não tem como, e pensemos, a situação social realmente é muito, muito trágica. Um A país com Argentina não 40% sobrevive de à pobreza. agiotagem internacional, né? Não tem como, então tem que encontrar uma solução para a questão da dívida, para que a Argentina consiga crescer e redistribuir ao mesmo tempo, porque se nós seguirmos aquela lógica clássica, já antiga dos neoliberais, que já na época da ditadura aqui no Brasil diziam vamos deixar o bolo crescer para depois distribuir, como diria o Keynes, grande economista do século XX, não identificado com ideário neoliberal, muito pelo contrário. No longo prazo estaremos todos mortos, né? Então não tem como esperar para distribuir, porque enquanto isso as pessoas precisam comer, precisam viver, né? Então o Massa terá enormes desafios pela frente. Bom, primeiro ganhar a eleição, né? A eleição, segundo turno, será no dia 19 de novembro. As perspectivas são boas realmente. O quadro mudou muito, porque até domingo a incerteza era muito grande. Como comentávamos no início, as pesquisas têm errado feio, então estavam muito cegos, sem saber o que poderia acontecer. Eu comentava, inclusive, com alguns colegas, olha, a surpresa neste primeiro turno seria que não haja surpresas. O surpreendente seria que não haja alguma surpresa, e de fato houve a surpresa. A grande surpresa foi que o Massa acabou ganhando, ficando em primeiro lugar na eleição, e por uma diferença de quase 7 pontos percentuais, o que o cacifra realmente com grandes chances para ganhar a eleição e depois, bom, formar uma maioria. Ele não terá maioria própria no Congresso. A eleição de domingo, além da eleição presidencial, tivemos eleições para o parlamento também. Na Argentina se renova a metade da Câmara dos Deputados cada 2 anos, não é a renovação completa, mas sim por metades. E o Senado, um terço do Senado se renovou nas eleições de domingo, e à luz dos resultados, né, da contagem provisória, ainda falta a contagem definitiva, mas é bem provável que, aliás, é certo já que o peronismo não terá maioria nas casas legislativas. No Senado contará provavelmente com 36 senadores de 72, ou seja, que terá a metade, empate. E no caso da Câmara dos Deputados, pelos cálculos que vêm sendo feitos, contaria com 107 deputados, e a maioria se forma com 129, então ficaria a alguns, Muito né, mais 20 e próximo. poucos de distância, num sistema Uma político situação menos argentino que complicada do que do tradicionalmente Brasil, por exemplo, né? menos complicada, se pensarmos que o Brasil tem um sistema multipartidário, são muitas forças políticas, um parlamento muito fragmentado. Agora, na Argentina, que a tradição é um sistema bipartidário, hoje em crise, Hum. mas normalmente o partido que ganhava a presidência costumava ganhar também a maioria nas duas casas legislativas. Isto não acontecendo, complica um pouco a situação, mas, enfim, aí dependerá da habilidade do Massa para atrair lideranças intermediárias dos partidos derrotados na eleição, do centro, centro-direita, da esquerda, e depois também a capacidade que ele tenha de agregar lideranças a um governo mais amplo, que vá além
do peronismo, né? E tudo indica que uma das grandes virtudes do Massa é justamente esta capacidade de diálogo, de negociação e de ampliação, né, das suas perspectivas e da sua força política. Então, digamos que o panorama é razoavelmente alentador. Vamos ver o que vai acontecer nestas próximas semanas. Eh, e na torcida, né? Não existe ciência social neutra Isso. contra o É. neofascismo, não há como Até porque é como cuidar, se né? fosse o médico que vê que o paciente vai tomar um remédio errado e fica calado, né? Porque ele teria, Isso, né, o livre-arbítrio de tomar o que quisesse, mas o médico tem que dizer, né? Nós, cientistas políticos, talvez, né, quem sabe, olha a pretensão, né, sejamos os médicos nessa área, né, da consultoria política, né, para indicar os remédios corretos, digamos assim, para determinadas situações, né? Ou pelo menos os para dizer o remédios. que não deve consumir, né? Isso. Agora, os remédios realmente têm que ser encontrados pela própria população, num Isso, processo de politização, de mobilização, de educação, isso. que foi de fato o que aconteceu de forma muito intensa desde as primárias e até este primeiro turno, em que a população passou a discutir, a A conversar, a discutir militância, a política, mobilização muito ir a forte, né? mobilização na rua, não apenas transmitindo WhatsApp e ficando na coisa da fake news, que lá também é muito, muito forte, mas discutindo no cara a cara, conversando, convencendo, virando voto. Tem muita gente, né, antes das PASO, eu fiz uma rápida passada pela Argentina, um fim de semana que eu fui lá por questões familiares, e eu aproveitei para tentar conversar um pouco com as pessoas e tal, né? Não mostra nada representativa, porque foram poucas pessoas com as quais consegui conversar na rua, mas de fato o que me surpreendeu muito foi a quantidade de jovens que diziam votar pelo Milei, que pretendiam votar no Milei, que de fato votaram no Milei nas PASO, nas prévias, e sem muita informação. Era, porque o cara é diferente, porque eu estou cansado da política Influência tradicional. das plataformas de redes e mídias sociais digitais, né? Que é o público que mais tem Enorme, acesso a telefone, alguns jovens. enorme, É um caminho enorme. parecido com o que aconteceu com o Bolsonaro, né? Enorme e muita desinformação. Eram poucos os jovens, por exemplo, que sabiam que era o Fake news. Macri quem tinha contraído esta gigantesca dívida, gente que não entendia plenamente o que significaria a dolarização, pensando que os salários iriam aumentar, quando muito pelo contrário, os salários ficariam mais deprimidos do que nunca na história. Então, questões assim de muita desinformação, muita confusão ideológica, muito desespero também, uma raiva, né, uma contida, uma ira muito compreensível, porque a situação realmente está muito ruim, mas não é apelando para um suicídio coletivo que a coisa se resolve, né? Então, eu creio que houve esse processo de conscientização e que vai continuar nestas próximas semanas, e, portanto, esperemos que as coisas deem certo, o que não significa que, né, como disse o Juan Grabois, que candidato derrotado dentro do peronismo, um candidato mais à esquerda, seria uma espécie de bolos argentino com ingredientes cristãos, porque é alguém que está ligado à teologia da libertação, então uma referência social, um líder social importante da Argentina. Importante. Ele chamou com muito entusiasmo a votar pelo Massa, dizendo, olha, não é um prêmio, uma passagem, um ticket garantido para o paraíso, nada disso, a situação está muito ruim, vai custar muito para mudar esta situação, mas diante do que está posto, né, não tem como escolher nem o Milei nem a Bullrich, que só propõem aprofundar ainda mais a tragédia social, né? Então, eu creio que por aí não é Massa, não seria meu candidato dos meus sonhos, mas, né, dentro do que está posto, é uma candidatura que permitirá à Argentina se livrar da experiência neofascista que vivenciou o Brasil com os resultados à vista que nós conhecemos, né? E eu creio que Exato, até a Argentina aprendeu muito também do que sem aconteceu com dúvida. o Brasil, né? Então, É, isso, a Argentina olha muito para o Brasil, tenta aprender que e bom. aprende com os acertos e também com os erros, né? Então, a figura do Milei, como eu disse, se gastou muito rápido, entre outras coisas, porque os absurdos que ele disse, confrontados com o mundo real, etc., levaram a população a refletir um pouco mais, e mesmo com ira, mesmo revoltada com a situação, mas entendeu que não era votando
no Milei que a coisa iria se resolver, né? Mesmo assim, ele ainda tirou 30%, não é pouca coisa, né? Não é pouca Mas coisa. Perfeito. Quero agradecer a participação do professor Gabriel Eduardo Vitulo, professor de Ciência Política da UFRN, ele que é argentino e conosco fez uma reflexão sobre as primárias e o resultado do primeiro turno das eleições na Argentina, né? Vamos observar os próximos passos aí e em breve a gente volta a falar com o professor. Muito obrigado. obrigado, Robson. Grande prazer. Até mais. Obrigado.